Grandes nomes da história. Ayrton Senna. Aí, de repente, eu fiquei sem a quinta, sem a terceira, nada funcionou, faltando 8 voltas do final e a única marcha que entrou foi a sexta. Eu tentava mudar e a marcha ficava em ponto morto. Aí eu coloquei a sexta e fui. Na reta, tudo bem, mas nas curvas era quase impossível guiar o carro. Eu achei que não ia ganhar, mas eu falei: se der, vai ser no grito. Prepare-se para conhecer a história de um dos maiores brasileiros de todos os tempos. Ayrton Senna da Silva nasceu em 21 de março de 1960, na cidade de São Paulo, Brasil. Filho de Milton da Silva, um empresário bem-sucedido, e de Neide Senna, uma mulher dedicada e carinhosa. Desde cedo, Ayrton demonstrava sua paixão por velocidade e competição. Aos 4 anos, recebeu seu primeiro kart, um presente que mudaria sua vida para sempre. Seu pai, Milton, apoiou incondicionalmente a paixão do filho pelas corridas. Aos 7 anos, Ayrton começou a treinar no Kartódromo de Interlagos, em São Paulo. Sua dedicação e talento natural o levaram a conquistar diversos títulos no kart, incluindo campeão paulista júnior, campeão brasileiro, campeão sul-americano e vice-campeão mundial em 1979. Já em 1981, com 21 anos, Ayrton decidiu mudar-se para a Europa, para competir em nível internacional. Ele se estabeleceu na Inglaterra, onde venceu o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600, com uma marca impressionante de 12 vitórias em 20 corridas. Esse desempenho foi tão notável que Ralph Firman, chefe de sua equipe, previu que Senna seria, um dia, um campeão mundial de Fórmula 1. A vida amorosa de Ayrton Senna foi marcada por relacionamentos com várias personalidades famosas. Neste mesmo ano de 1981, ele se casou com Lilian Vasconcelos, uma amiga de infância. No entanto, o casamento durou apenas um ano devido ao foco intensivo de Ayrton nas corridas. Um dos relacionamentos mais notáveis de Ayrton foi com a apresentadora Xuxa Meneghel. O namoro começou em 1988 e durou quase 3 anos. O relacionamento entre os dois era intensamente coberto pela mídia. A agenda apertada de ambos eventualmente os separou. Ele era conhecido por sua personalidade carismática e sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas. Frequentemente se misturava com celebridades. Em 1993, fez uma aparição no show da cantora Tina Turner durante sua turnê na Austrália, demonstrando sua popularidade além das fronteiras do automobilismo. Em 1982, ele se juntou à Fórmula 2000, tornando-se campeão inglês e europeu. Em 1983, conquistou o Campeonato Britânico de Fórmula 3, somando 13 vitórias em 21 provas e batendo vários recordes. A chegada de Ayrton à Fórmula 1 aconteceu em 1984, quando ele assinou com a equipe Toleman. Na sua segunda corrida no GP do Brasil, Senna conquistou seu primeiro ponto na categoria. No GP de Mônaco, ele fez uma corrida inesquecível, largando em 13º lugar e terminando em segundo, sob chuva intensa, após ultrapassar Niki Lauda e ameaçar a liderança de Alain Prost. Em 1985, Ayrton se transferiu para a equipe Lotus, onde conquistou sua primeira vitória na Fórmula 1 no GP de Portugal. Senna ficou famoso por desfilar a bandeira brasileira nas pistas da Fórmula 1, mas a tradição só começou por causa da eliminação da seleção brasileira de futebol em Jalisco em 1986. O Brasil havia sido derrotado pela França nos pênaltis e o clima no país era de derrota. No dia seguinte, ele venceu o Grande Prêmio de Detroit, terminando à frente dos franceses Jacques Laffite e Alain Prost. Um patriota fervoroso, Senna parou seu Lotus 98T, pediu a bandeira a um torcedor e começou a desfilar com ela pelo circuito de Michigan. A era McLaren e os títulos. Em 1987, Ayrton trocou novamente de equipe, assinando com a McLaren Honda, onde se juntou a Alain Prost, um dos maiores rivais de sua carreira. Em 1988, conquistou seu primeiro título mundial,
vencendo 8 das 16 corridas da temporada. E esse foi apenas o início. Ele repetiria o feito em 1990 e 1991, tornando-se tricampeão mundial da Fórmula 1. A rivalidade com Prost. A rivalidade entre Ayrton e Prost é uma das mais famosas da história da Fórmula 1. Em 1989, Prost levou a melhor, tornando-se campeão. A temporada foi marcada por um acidente no GP do Japão, onde os dois pilotos da McLaren se chocaram. Essa rivalidade não apenas impulsionou a carreira de ambos, mas também elevou o nível do esporte como um todo. No GP de Suzuka de 1989, Senna foi desclassificado após uma manobra polêmica de Prost, que o fechou numa curva acentuada. No ano seguinte, no mesmo circuito, Senna se vingou, batendo propositalmente na Ferrari de Prost, na primeira curva, garantindo assim o bicampeonato. Em 1991, Senna finalmente conquistou sua primeira vitória em casa no GP do Brasil disputado em Interlagos, sua cidade natal. Essa vitória foi heróica, pois ele enfrentou problemas na caixa de câmbio e sofreu cãibras que o levaram até a pedir ajuda para sair do cockpit. Em 1993, Ayrton começa um relacionamento com Adriane Galisteu, que trabalhava como grid girl. O relacionamento entre os dois ganhou bastante destaque nas mídias da época. Senna foi vice-campeão mundial neste ano, vencendo 5 corridas. Sua última vitória na Fórmula 1 foi no GP da Austrália de 1993 e também o último duelo com Prost, que encerrou sua carreira logo em seguida. A mudança para a Williams e o fim trágico. Em 1994, Ayrton se juntou à equipe Williams. Na Itália, o GP de San Marino daquele ano foi marcado por uma série de incidentes graves. No sábado, durante a qualificação, o piloto austríaco Roland Ratzenberger faleceu após um acidente com seu carro da equipe Syntec. Na corrida do domingo, após uma interrupção inicial devido a um outro acidente entre os carros de Pedro Lamy e J.J. Leto, a corrida foi reiniciada. Na 7ª volta, Ayrton Senna, que havia largado novamente na pole position com a Williams, entrou na curva Tamburello, uma das mais rápidas do circuito. Ao entrar na curva, os pneus traseiros da Williams de Senna começaram a derrapar devido a ondulações na pista. A telemetria mostrou que Senna reduziu a velocidade de aproximadamente 300 km por hora para 220 km por hora. Mas não conseguiu controlar o carro. O veículo seguiu reto e bateu violentamente contra o muro de concreto da curva Tamburello. O impacto foi extremamente violento, com o pneu frontal direito sendo prensado em direção ao cockpit e a barra da suspensão perfurando a viseira do capacete de Senna. A cabeça do piloto bateu na proteção traseira do cockpit, causando fraturas na base do crânio e várias vértebras cervicais. Os oficiais de pista chegaram rapidamente à cena do acidente e perceberam a gravidade da situação. O professor Sid Watkins, neurocirurgião de renome mundial e chefe da equipe médica da FIA, foi um dos primeiros a atender Senna. Ele recebeu os primeiros socorros ainda na pista, antes de ser levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bolonha. Mas, infelizmente, Senna não resistiu aos ferimentos e faleceu aos 34 anos, no dia 1º de maio de 1994. O acidente de Senna, junto com a morte de Roland Ratzenberger no mesmo fim de semana, marcou um divisor de águas na segurança do automobilismo. Esses incidentes fatais levaram a uma reformulação significativa das medidas de segurança na Fórmula 1, incluindo melhorias nas pistas, nos carros e nos equipamentos de proteção dos pilotos. Ayrton Senna também era conhecido por sua personalidade carismática e seu comprometimento com a filantropia. Após o acidente ocorrido em maio de 1994, um desejo do piloto se juntou à vontade de Viviane Senna, sua irmã, que, junto da família Senna, decidiu levar o sonho adiante, fundando o Instituto Ayrton Senna em novembro do mesmo ano. O legado de Ayrton Senna foi algo impressionante. Até mesmo brasileiros que não gostavam de automobilismo começaram a assistir às corridas
Graças a Ayrton Senna, ele continua a inspirar pilotos e equipes até hoje. Foi muito mais do que um piloto. Ele foi um ícone, um herói e uma inspiração para gerações de brasileiros que todas as manhãs de domingo ouviam a clássica música composta por Eduardo Souto Neto e o grito da vitória narrado por Galvão Bueno. O simbolismo de Ayrton Senna carregando a bandeira do Brasil em suas vitórias foi algo muito marcante para todos os brasileiros daquela época. Senna definitivamente entrou para a história e deixou um legado inigualável dentro e fora do automobilismo.